quente, eu saio da minha situação de equilíbrio. Qual é a sua ação? Quando você está em equilíbrio e uma ação externa te tira do equilíbrio, ou seja, quando o calor do lado de fora te tira do equilíbrio, você precisa fazer alguma coisa para minimizar aquele efeito. Eu, por exemplo, posso chegar lá, tirar a camisa. Eu posso, por exemplo, sei lá, ficar com a camisa e entrar no shopping que tem um ar-condicionado, no shopping de Bangu. Então, o que pode acontecer, galera? Eu vou fazer alguma coisa que vai minimizar aquele efeito. Se eu tô com calor, eu tento fazer alguma coisa para que aquele calor diminua. Faz sentido? A recíproca é verdadeira. Se eu tô num ambiente muito frio, tirando o meu equilíbrio, o que eu faço? Vou lá e me cubro. Boto um casaco, boto uma meia. Entende? Tá, vamos fazer uma outra analogia para você tentar entender. Imagina, por exemplo, que você tá super de boa com o seu relacionamento, com a sua namorada, por exemplo. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, sua vida conjugal ela está em equilíbrio. Aí vamos supor que por algum motivo vocês terminem. Por exemplo, foi lá e terminou. Quando vocês terminam, a sua situação, que era uma situação de equilíbrio, né? Você estava bem de forma conjugal, acabou sendo interferida. Ué, você terminou, sei lá, porque sofreu uma traição, aconteceu alguma coisa, sei lá. Ela se apaixonou por outra pessoa. Enfim, uma ação externa atuou sobre o seu relacionamento. Então, você saiu do seu equilíbrio. Então, você estava tudo bem, e aí veio uma ação externa e atuou sobre você. Qual é a sua resposta a isso? Se alguém chegou com você e terminou com o relacionamento contigo, você vai tentar fazer alguma coisa para minimizar esse efeito. Você vai sair para tentar conhecer outra pessoa, você vai conversar com seu amigo, com a sua amiga, com a sua família, vai tentar com seu psicólogo, com a sua psicóloga, você vai tentar de alguma forma atuar contrário àquela ação. E aí, por exemplo, tô sem dinheiro, minha situação de desequilíbrio, tô sem dinheiro, o que eu faço? Vou trabalhar para ganhar dinheiro. Então sempre a ação que te tira do equilíbrio é contrária àquilo ali que está atuando sobre você. Então se eu tô com calor, eu vou para um lugar com frio. Se eu terminei o namoro, vou tentar um novo relacionamento. Se eu estou sem dinheiro, eu vou tentar buscar dinheiro. Então, as ações que atuam sobre vocês, que te tiram do equilíbrio, elas são ações que de fato precisam ser compensadas para que você retome a situação de equilíbrio. E aí, o pessoal tá sentindo aí? Tá sentindo aí a Michelle? O boy que tava namorando me trocou pela ex, socorro. Então, Michelle, agora você é a ex. Então, o que pode acontecer? Ele pode destrocar, porque você agora vai ser a ex. Então, você pode ser atual daqui a pouco. Então, tem que pensar positivo, não é? Eleva o seu pensamento. Pô, desculpa se eu toquei no coração de alguém, gente. Desculpa, tá? Mas, enfim, coisas da vida, tá? É época de vestibular, não é época de ficar de beijinho na boca, não. E quando entrar na faculdade também não é época, não. Espera passar a faculdade, não é? Vambora. Pior que eu tô falando isso, meu namorado tá na faculdade, né? Mas enfim, vambora. Vai dar nada não, fica bem, vambora. Olha só, vamos conversar aqui agora sobre a química do princípio de Le Chatelier. Vamos nessa. Olha só, eu enunciei para vocês o princípio de Le Chatelier, que é o princípio que vai trazer pra gente informações sobre o deslocamento de equilíbrio. Vamos ler juntos, que você já tem mais ou menos uma noção do que vai rolar, tá? Então vem comigo. E aí, minha querida, tudo bem? E aí, o que vai rolar? Ó, quando uma ação externa atua em uma reação em equilíbrio, esse equilíbrio, ele é deslocado com o objetivo de minimizar esse efeito. Então, se eu tive uma ação externa que atuou numa reação em equilíbrio, a reação vai tentar minimizar esse efeito. Tudo bem? Por exemplo, imagina aqui que eu tenho esses tubos conectados. E nessa situação, eu tenho um equilíbrio nas alturas desse líquido. A gente sabe que fisicamente é assim que acontece, tá? E aí imagina o seguinte. Imagina, por exemplo, que eu vá chegar nesse tubo e vá acrescentar água. Repara uma coisa, estava em equilíbrio. Se eu coloco mais água aqui dentro, o que vai acontecer? Do lado esquerdo, eu vou ter um aumento no volume. E aí, como a gente está colocando do lado esquerdo, eu vou ter um aumento do volume do lado esquerdo. Só que o que acontece? Essa adição de água, ela causou um desequilíbrio na altura desses líquidos. Faz sentido?
Quando a gente tem o equilíbrio estabelecido, uma ação externa desequilibrou o meu sistema, e aí o que o sistema vai fazer? Ele vai acabar sendo obrigado a jogar água para o outro lado, com a finalidade de reestabelecer a altura dos líquidos dos dois lados. Então, povo, é isso daqui que está acontecendo. Se a gente tem uma ação que vai atuar em um dos lados, a gente vai deslocar o equilíbrio para o outro para poder compensar aquela ação. Tudo bem? Até que a gente vai reestabelecer o equilíbrio lá dentro. Tá bom? E aí o que acontece, galera? Basicamente, vão existir 3 fatores que vão causar o deslocamento de equilíbrio. Tá? Quais são eles? A concentração, a temperatura e a pressão. Lembra do Mr. Catra? Sabe os 3 fatores que deslocam o equilíbrio? Concentração, temperatura e pressão. Ah, moleque! Concentração, temperatura e pressão são os 3 fatores que causam deslocamento de equilíbrio e esses são os únicos fatores que causam deslocamento de equilíbrio. Vamos começar pela concentração para a gente poder entender melhor como é que funciona o deslocamento de equilíbrio nessa circunstância. Vamos nessa? Olha só. Imagina, por exemplo, que nós tenhamos uma reação hipotética, reagente gerando produto. Você precisa lembrar que da esquerda para a direita eu tenho o sentido 1, que é chamado de sentido direto. Da direita para a esquerda você vai ter o sentido 2, que é o famoso sentido inverso. Esse equilíbrio ele pode ser deslocado no sentido 1, ou seja, eu posso jogar essa reação para a direita para reestabelecer o equilíbrio, ou eu posso jogar essa reação para a esquerda para a gente poder reestabelecer esse equilíbrio. Entende? Então eu posso ter um deslocamento de equilíbrio tanto para a direita quanto para a esquerda. E aí vamos lá para a gente poder mexer com a concentração dos reagentes e dos produtos e saber o que acontece. Bom, o que a gente vai ter aqui? Se a gente coloca mais líquido do lado esquerdo, esses líquidos eles deslocam para a direita, não é isso? Se eu boto mais desse lado, ele desloca para a direita para restabelecer a altura. A mesma coisa vai acontecer aqui. Se a gente coloca mais reagente, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido de consumir o excesso desse reagente. Então, se a gente está colocando mais reagente, o equilíbrio é deslocado para a direita para consumir esse excesso de reagente. Isso fica claro na sua cabeça? Isso fica muito óbvio para vocês? Por exemplo, imagina que eu trabalho num supermercado. E aí eu resolvo descer no supermercado com uma quantidade muito grande de leite. Eu jogo um monte de leite lá no pátio para poder vender. O que eu faço para poder vender, já que eu tenho muito leite? Eu vou lá e coloco uma promoção, por exemplo. Para que, já que eu tenho muito leite, para que ele seja consumido. Então, se eu tenho muito reagente, o equilíbrio é deslocado para lá para poder consumir esse camarada, para poder consumir esse excesso. Toda vez que a gente acrescenta alguém numa reação, o equilíbrio ele é deslocado no sentido de consumir esse alguém. Por exemplo, se eu aumento a concentração dos produtos, se eu aumento essa concentração aqui, o equilíbrio é deslocado para cá para poder consumir aquele excesso. Beleza? Então, se a gente acrescenta produto, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido 2, que é o nosso sentido inverso. Tudo bem? Então, aumentei reagente, desloquei para o produto, aumentei produto, desloquei para o reagente. É assim que funciona. Tudo bem? Agora, tá todo mundo falando aí, ó, de equilíbrio, desequilíbrio, a vida, né? A vida não tá fácil, né? Mas vamos embora. E se eu tiver redução de concentração? Aí, imagina, por exemplo, o seguinte. Chegou uma galera no mercado e começou a pegar, sei lá, todo o Kit Kat, né? Começou a pegar todo o Kit Kat. O que o cara que é responsável pelo pátio percebeu? Se está tendo falta de Kit Kat porque a galera está pegando, o que ele tem que fazer? Ir no estoque e repor, colocar mais. Então, se eu tenho uma queda na concentração dos reagentes, o equilíbrio é deslocado para a esquerda para repor aquele reagente que está sendo consumido. Entende o que eu estou dizendo? Fez sentido isso para vocês? Então, quando a gente consome reagente, o equilíbrio ele acaba sendo deslocado no sentido de repor aquilo que está sendo consumido. Então, se eu consumir o reagente, eu desloco no equilíbrio de formar novamente esse reagente. Ao mesmo tempo, se eu consumir o produto, a gente vai ter que deslocar o equilíbrio no sentido de repor esse produto.
Nesse caso, sentido 1. Beleza? Então, quando a gente acrescenta alguém, desloca o equilíbrio no sentido contrário a esse acréscimo. Se eu retiro alguém, eu desloco o equilíbrio no sentido de repor esse alguém. Beleza? É assim que funciona. Vamos olhar para isso na prática dentro de uma reação química que eu coloquei para vocês agora, uma reação real. Ó, imagina que eu tenha essa reação e eu aumente a concentração de monóxido de carbono. Se eu estou aumentando a concentração de monóxido de carbono, eu tenho excesso de monóxido de carbono. Se eu tenho muito dele, eu desloco no sentido contrário a esse acréscimo. Então, se eu tenho muito de CO, eu desloco no sentido de consumir esse CO. E o sentido de consumir esse CO, ele é o nosso sentido 2. A gente vai ter a reação sendo deslocada para a esquerda aqui, para poder repor esse CO. Beleza? Desculpa, para poder consumir o excesso desse CO. Se eu tenho muito CO, eu preciso consumir esse excesso. Agora imagina numa outra situação que eu tenha déficit de O2. Se eu tenho, por exemplo, vazamento de oxigênio, se a concentração do oxigênio diminui, se eu estou diminuindo essa concentração, eu preciso repor esse oxigênio. E para repor o oxigênio, o equilíbrio ele vai ser deslocado no sentido 2. Tá? Ah, então, Alan, tanto acrescentar CO quanto consumir O2 faz a reação ser deslocada no sentido 2. Agora, atenção no que eu vou contar para vocês. Alan, e se eu retirar carbono? Se a gente retirar carbono, a gente não vai ter deslocamento de equilíbrio. Por quê? Porque como o carbono, ele é, pra gente, um composto sólido, como ele é sólido, e lembra que sólido e líquido puro não entram na expressão da minha constante, do Kc ou do Kp? Então, se a gente está acrescentando um sólido puro ou um líquido puro, não há deslocamento de equilíbrio. Tudo bem? Outra coisa, se eu acrescentar nesse sistema o gás hélio, hélio é um gás nobre não reage dentro do sistema, ele é chamado de gás inerte, e se eu tenho um gás inerte, ele também não desloca equilíbrio. Então guarda e anota isso no coração de vocês. Se você tem acréscimo de sólido ou de líquido puro, não causa deslocamento de equilíbrio. Ao mesmo tempo, se você acrescentar um gás inerte, isso também não causa deslocamento de equilíbrio. E a última coisa que eu quero falar para vocês aqui, no que diz respeito a deslocar o equilíbrio, é o seguinte. Se a gente, por acaso, acrescentar ao meio um catalisador, ele também não desloca equilíbrio. Então, guarda no teu coração, nem catalisador, nem sólido puro, nem gás inerte vão causar deslocamento de equilíbrio. O catalisador ele só aumenta a velocidade da reação, mas ele aumenta nos dois sentidos e isso acaba não gerando alteração nesse equilíbrio. Tudo bem, gente? Beleza? Então, nenhuma dessas três situações causa deslocamento de equilíbrio. Povo, tudo bem até aqui? Fez sentido para vocês? Vem comigo aqui, ó. Deixa eu apagar aqui do lado esquerdo. Tira um print aí, rapaziada. Tira um printzão. Show? Vamos nessa. Ó, vou apagar aqui do lado esquerdo. Vamos pegar uma outra situação, tá, gente? Vou pegar aqui uma outra situação. Vem comigo. Olha só. Vamos pegar o seguinte cenário aqui agora. Vou pegar uma outra situação. Vou botar para vocês, por exemplo, isso daqui, ó. CH3, CH2, vou botar aqui 16, C, dupla O menos, mais água, e aqui vou botar o equilíbrio, vou formar aqui, ó, CH3, CH2, 16, C dupla O
OH mais OH-. Eu quero mostrar para vocês uma situação real onde o deslocamento de equilíbrio com relação às concentrações tornam-se importantes, tá? Quero trazer isso para vocês. Vamos nessa, gente. Vamos lá. Que equilíbrio é esse maluco que você acabou de escrever aqui, Alan? Esse equilíbrio, ele é o equilíbrio do processo de hidrólise de um sabão. Se você jogar um sabão na água, é isso aqui que vai acontecer, tá? Isso daqui é o nosso sabão. Quando o sabão ele entra em contato com a água, ele fica em equilíbrio com isso daqui, que é um ácido graxo. O que acontece? O sabão limpa e o ácido graxo é insolúvel em água, então ele não limpa. Então repara, se eu chegasse para vocês e perguntasse o seguinte, para onde o equilíbrio seria deslocado? Olha só, presta atenção. Para onde o equilíbrio seria deslocado se a gente, nesse sistema, acrescentasse uma substância básica? Tá? Então, se eu tenho sabão na água, se eu colocasse uma base, o que aconteceria? Se você acrescenta uma base, quer dizer que a concentração de OH- acaba aumentando. Se a concentração de OH- aumenta, se essa concentração aumenta, o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda. Então o equilíbrio ele vai ser deslocado no sentido 2, que é o sentido inverso. Certo? Agora, se eu chego aqui e acrescento um ácido, a concentração de H+ aumenta e, por consequência, o H+ que vem do ácido consome essa hidroxila. Então, quando a gente coloca mais ácido, a concentração de hidroxila cai. Quando a concentração de hidroxila cai, o equilíbrio é deslocado no sentido de repor aquela hidroxila, então o equilíbrio ele vai ser deslocado no sentido 1. Alan, por que você está falando isso pra gente? Eu estou falando isso para vocês por um motivo muito simples. Repara, se o equilíbrio é deslocado para a esquerda, quando a gente coloca uma base, prevalece o sabão na forma de limpeza, que é a própria forma do sabão. Então, quando o equilíbrio é deslocado para a esquerda, a gente torna esse sistema mais eficiente em relação à limpeza. Ele é mais eficiente. Por quê? Porque quando ele desloca para a esquerda, eu consumo o ácido graxo e prevalece a forma de sabão mesmo. Então, sabão que funciona em meio básico, ele limpa melhor. É claro que eu não vou sair jogando base em sabão, porque senão isso pode agredir tua pele, tá? Então tem que ter um controle ali da quantidade, de qual pH do meio que a gente vai ter o sabão, tá? Agora, se eu pego o sabão e coloco em meio ácido, o equilíbrio vai ser deslocado para cá, vou reduzir a molécula desse jeito e vou aumentar a molécula desse jeito. Então vou ter mais ácido graxo, que é insolúvel em água. Se ele é insolúvel em água, a ação de limpeza do sabão, ela fica menos eficiente. Olha aí, gente, uma aplicação direta de deslocamento de equilíbrio no nosso dia a dia. Então,